Primeiro, as sementes do conflito. Capítulo 6. Leothorn. É verdade que sois um Angok? Inquiriu Jon Schvaltz, duvidoso. Verdade clara e límpida como as águas do rio Douro, Jon, respondeu Leothorn, sempre animado. Jon e Leothorn encontravam-se sentados à volta da fogueira no acampamento improvisado pelo humano e por Morana. O príncipe de Groth estudava o seu inesperado interlocutor de cima a baixo. Possuía, de facto, a beleza característica dos Angoks. As suas faces, perfeitamente delineadas, eram brancas como se de uma parede pintada de cal se tratasse, onde apenas as janelas abertas pelos olhos azuis claros para a alma coloriam o cenário. Os seus longos cabelos dourados emolduravam os seus traços faciais e caíam sobre os ombros. O nariz, perfeitamente esculpido pela natureza, elevava sobre uma boca fina, quase desprovida de qualquer cor. Apesar de estar completamente revestido pela típica armadura dourada que os guerreiros Sarug orgulhosamente envergavam, podia-se inferir que se tratava de um ser bem constituído fisicamente. Kathy, a loba de Jon, lambia-lhe as mãos vigorosamente, demonstrando o afeto de anos de amizade. O humano não gostava de ver aquilo. Sem perceber muito bem, sentia-se estranhamente invadido por uma vaga de ciúmes irracionais. Julgava a fidelidade da sua loba das Montanhas Brancas, da sua leal amiga de vida, em questão. De forma a rasgar o desenho mental que imaginava, falou em voz autoritária que nem uma faca que corta papel sem misericórdia. Kathy, anda aqui! A canina olhou de soslaio o seu dono, emitiu um som semelhante a um pequeno choro e voltou-se novamente para o recém-chegado. O riso, ainda que sincero e caloroso, de Leothorn fazia arder ainda mais o ciúme no coração de Jon. Parece que nesta hora ela está a gostar de matar saudades, comentou o Angok sorridente. Devo confessar, Jon, que também eu gosto de matar saudades tuas. A sua expressão tornou-se repentinamente mais séria após um longo suspiro. O jovem continuava a não recordar quem era Leothorn. Por mais que tentasse forçar a sua memória, nada lhe ocorria de claro. Quem era aquele viandante das florestas que aparecera no meio da sua calma noite? Quem era aquele indivíduo que lhe roubava o amor da sua amiga? Seria mesmo um filho do bem? Confesso eu que não me lembro de vós, Leothorn, disse Jon, desconfiado. Um minuto de silêncio fez com que só o crepitar das chamas da fogueira se ouvisse no meio da noite silenciosa de Jinglebreast. Leothorn tirou os olhos da matéria flamejante e fixou-os em Jon. Jon Schvaltz, eu sou Leothorn, filho de Riothorn, guerreiro Sarug ao serviço de Godrol, o Criador. Não me reconhecerás, talvez, mas eu reconheço-te como se há 20 primaveras atrás na história regressássemos. Estás crescido, Jon, mas o espírito intrépido mantém-se ainda em ti. Vejo nos teus olhos, negros. Onde queres chegar? O herdeiro do trono de Groth não estava para rodeios. Queres chegar ao quarto mais escuro da tua memória, anunciou calorosamente Leothorn, mantendo o seu sorriso característico desenhado nos lábios. Aquele que tu nunca mais visitaste desde que nos conhecemos. Eu sou um velho amigo, como te disse, de teu pai, Arthur Schvaltz, o lírico. Conhecemos exatamente há 30 anos, não muito antes de tu teres nascido. Mas como o conheço? Jon não estava convencido. Da última vez que visitei o lírico já havias nascido. Eras de veras petis e talvez por isso não te lembres, Jon. Mas não te censuro por isso. Viveste demasiados anos entre aias e nobres da corte para te lembrares de todos aqueles que visitavam o rei. Conheci o teu pai ainda em Hevar, numa das suas muitas visitas. Acho que ele sempre se encantou muito com o estrangeiro, opinou o príncipe, venenoso. Sempre viajou muito, mas muito pouco deixou os seus viajar. Não digas isso, Jon, asseverou Leothorn. Teu pai até fica conhecido na história por ser dos poucos reis, se não mesmo o único que deixou o povo grothiano emigrar das Montanhas de Neve. Menos o seu próprio filho, aparentemente. Talvez nunca te tenha deixado viajar para fora de Groth, porque teme por ti, quer-te seguro. Enfim, ama-te. O Angok estendia a sua mão para o ombro de Jon, dando a entender que lá quereria pousar, mas um olhar fulminante do jovem fez-lhe recuar o seu movimento. E ainda para mais nestes tempos negros que parecem se aproximar, defender-te parece-me algo que um pai que ama verdadeiramente seu filho faria.
Talvez não valorize o suficiente o teu pai, Ion. O olhar de Liothorn penetrava o olhar de Ion e estes sentiram, e por isso baixaram a cabeça. O maldito Sarob acabava de lhe tocar na sua maior ferida. O herdeiro do trono de Groth nunca fora capaz de dar valor ao seu pai e não o conseguia explicar claramente. Dava a principal razão a esse repúdio o facto desta pouca liberdade de lhe dar. Eu e o meu pai não temos a melhor das relações, acabou por dizer, ainda cabisbaixo, evitando a vergonha. Mais um minuto de estranho silêncio se fez na floresta. Agora, só os grilos dialogavam entre si. Não tardara a que Liothorn se juntasse à conversa. E como estás aqui em tempos destes? Andas fugido de Arthur? Ando fugido com o seu aval, respondeu Ion, cortante. Dado o tom de voz com que o príncipe lhe falara, o Angok cessou a fala, por fim. Ion pensou que fora severo demais. Afinal, a cortesia para com um estranho, ainda que aquele pelos vistos não o fosse, fora-lhe minuciosamente ensinada por seu pai, de forma a tornar o diálogo mais agradável, mas ainda com uma semente de ciúmes a brotar-lhe na língua, falou num tom menos baço. Agora ando por aqui com a minha única amiga, a Kathy. Apontou para a loba como se reclamasse propriedade sua. Liothorn, demasiado amistoso para pensar nas intenções das palavras do príncipe, continuou a afagar a pelagem da loba das Montanhas Brancas. A Kathy tem sido de veras uma boa amiga por te ter acompanhado desde miúdo, adivinhou. Quando te conheci, ainda ela era uma cria com mais pelo que carne. O riso caloroso de Liothorn foi estranhamente contagiante para Ion, que se permitiu a rir também. Talvez o que o seu patriarca dizia fosse todo verdade. Os Angoks eram seres puramente bondosos que, com o seu calor espiritual, acalentavam os corações de quem lhes rodeava. Mas Arthur sempre fizera especial referência aos Sarobs, casta inferior à qual Liothorn pertencia. A sua humildade e serventia tornavam-nos ainda mais senhores do que servos aos olhares dos humanos. Já os Kerobs, a ordem superior, encontravam-se na sua maioria mergulhados em profundos mares de prepotência e misantropia. Sabendo claramente que eram os seres mais perfeitos do mundo ad imaginem, desdenhavam a raça humana, se não a repudiavam mesmo. Ion começava a gostar de Liothorn, apesar de ainda não ter bem a certeza de quem se tratava. Por falar em amigos, começou o Sarob animado. Repentinamente, o Angok levantou-se do chão e colocou os seus dedos na boca, propagando um agudo assobio pelos bosques. Piscou o olho a Ion e poucos segundos depois o príncipe conseguiu distinguir que um vulto voador planava sobre o rio Dur. Pouco tempo depois foi necessário para que o ser não identificado se revelasse como um belo falcão de penas azuis escuras e de papo cinzento. A ave de rapina aterrou no antebraço direito de Liothorn e piou de forma estridente. Era de facto encantador. A juntar-se à sua penugem viva, uns olhos de orbes negras eram circundados por partes de penas matizadas com amarelo. Ion raramente tinha visto outro em Groth. As aves endémicas do seu país de baixas temperaturas eram o corvo, a coruja e o albatroz das zonas litorais. Em Beer, onde passara a maior parte da sua vida até o momento, Ion lembrava-se de ver os mensageiros reais a colocar pequenas folhas de pergaminhos enroladas nas patas de corvos negros que faziam chegar as mensagens a outras paragens. Os falcões e as águias eram mais usados em Hevar, onde as condições climatéricas mais quentes permitiam a sua existência. É muito bonito. Como se chama? Inquiriu o príncipe, aproximando-se do falcão. Phil! Informou Liothorn, passando os seus dedos na penugem da ave. E tem sido o meu melhor amigo na minha viagem igualmente. O Angok voltou a sentar-se ao lado da fogueira, cujo fogo parecia começar a se extinguir, e Phil piou mais uma vez de forma estridente, ecoando o seu som na floresta silenciosa. Então diz-me, Ion, filho de Arthur, começou o simpático Sarob, zombando da típica apresentação formal utilizada no mundo. Qual é o objetivo da tua viagem? Ion estava mais aberto com Liothorn, era certo, mas não quisera revelar logo o seu objeto fundamental, nem as condições em que viajava. Colocar em cima da mesa o assunto da procura da gema da paixão e do seu próprio povo, o julgar morto, parecia incauto por ora. Viajo somente como um forasteiro, respondeu Ion. Dirijo-me a Hevar para me encontrar com Godrol. Muito bem, parece-me sensato, ajuizou Liothorn. Como me disseste, o teu objetivo de demanda, partilharei igualmente contigo o meu. Fui destacado por Gabriela, líder das forças militares de Hevar e alta mandatária do próprio Godrol,
para procurar e trazer à justiça uma intrusa nestas florestas. E quem seria essa intrusa? Questionou Ion, interessado. Chama-se Albimiel, anunciou Iliuthorne. É uma das 3 grandes bruxas de Maldar. Não conhece a história de Albimiel? Conheço, pois, disse Ion, olhando para a fogueira e recordando o fogo da lareira do seu quarto, quando Arthur lhe contara pela primeira vez o mito das 3 irmãs. Albimiel é uma das 3 irmãs bruxas. As outras são Elvira e Tini. Elvira era a mais prepotente, a líder de todas as bruxas. Tini, a mensageira, a emissária que fazia propagar o mal pelo mundo. E Albimiel, a desgraçada. A única que, ainda que bruxa, nasceu em forma humana. Metade do seu corpo branca e metade negra. Metade bondosa e metade maliciosa. A mais indecisa do grupo, sem dúvida. O mito persiste, então? Persiste, sim, confirmou Sarob, anuindo levemente com a cabeça. Mas tende a extinguir-se. Albimel está sob a minha mira e a vez de Elvira chegará um dia. Elas não deviam de estar a abandonar a terra pérfida onde pertencem. E Tini? Tini? Não te censurarei, rapaz, pois enquanto estás na estrada de erva não ouves notícias. Tini desapareceu e supõe-se que esteja morta por ora. A visão de Godrol está a se enfraquecer, pois apesar de imortal, envelhece por dentro o Criador. Enxergou ainda a sua morte na tria de convergência no sul do teu país, mas não conseguiu ver quem foi o herói que a matou. Ion Schvaltz estava incrédulo. Acabara de se aperceber que fora ele quem dera a derradeira inferência a uma das maiores bruxas da história do mundo ad imaginem e mesmo dos tempos de Pearlgrim. Fora ele quem exorcizara o espírito maligno do corpo do pobre urso há um mês atrás. Fora ele quem fizera Tini cessar de existir. Era um herói do mundo ad imaginem e mal o sabia. Podia vangloriar-se em frente de Iliuthorne, pavoneando-se pelo seu feito, mas seria pouco humilde pelo que não o fez. Decidiu guardar a revelação para outra hora. A conversa entre Ion e Iliuthorne prolongou-se pela noite fora, tornando as horas em segundos e o frio da natureza em calor espiritual.